Imagine que, neste exato segundo, o mundo parasse. Não as pessoas, mas as máquinas. Imagine que o som constante que você ouve ao fundo, o zumbido da geladeira, o chiado distante do transformador no poste, o fluxo da água nos canos da parede, simplesmente cessasse. Em 30 segundos, a internet cairia. Em 5 minutos, a pressão da água desapareceria. Em 2 horas, os hospitais estariam operando no limite dos geradores. Em 24 horas, o caos urbano que vemos em filmes de ficção científica se tornaria a sua realidade na janela da sala. Bem-vindos ao Curadoria X. Hoje, não vamos falar de monumentos bonitos ou de arranha-céus espelhados que ganham prêmios de arquitetura. Vamos falar do motor que fica no porão da civilização. Aquilo que é feio, barulhento, cheio de graxa e concreto bruto, mas que é a única razão pela qual você pode estar sentado aí, assistindo a este vídeo, em um dispositivo de alta tecnologia. Nós sofremos de uma amnésia de infraestrutura. O ser humano moderno se acostumou tanto com a confiabilidade que esqueceu a complexidade. Para que você tome um banho quente pela manhã, existe uma coreografia logística que envolve mineração de carvão ou urânio a milhares de quilômetros, turbinas girando a velocidades supersônicas e uma rede de fios de cobre e fibra óptica que, se esticada, daria voltas na Terra. Vamos analisar o conceito de redundância. Na engenharia de infraestrutura, nada pode ter apenas um caminho. Se um cabo rompe, outro assume. Mas aqui está o segredo. Essa malha está operando em quase todas as grandes capitais do mundo, no limite absoluto da sua capacidade. Cidades como Nova York, Londres, São Paulo ou Tóquio são como pacientes em suporte vital constante. Elas exigem manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto você dorme, exércitos de operários estão descendo em bueiros, escalando torres e monitorando telas de radar para garantir que o caos, que é o estado natural da natureza, não retome o seu espaço. Para entender o valor do que não vemos, precisamos olhar para quando ele falha. Lembrem-se do grande apagão que atingiu o nordeste dos Ipuruerua e partes do Canadá em 2003. Uma falha de software e um galho de árvore encostando em um fio em Ohio. Só isso. O resultado? 50 milhões de pessoas sem luz, trens parados no meio dos túneis, pessoas presas em elevadores de 100 andares. O sistema de bombeamento de água parou, e em poucas horas, as pessoas estavam comprando garrafas de água a preços de ouro. Isso nos mostra que a nossa civilização é, na verdade, uma camada finíssima de tecnologia sobre um abismo de necessidades básicas. O capítulo 1 desta nossa jornada é um tributo a essa camada. É entender que a engenharia que sustenta o mundo não é feita de pixels, é feita de aço reforçado e decisões de frações de segundo tomadas em salas de controle subterrâneas. Neste vídeo, vamos dissecar essa cidade-máquina. Nos próximos minutos você vai descobrir que o chão sob seus pés é oco e cheio de vida tecnológica. Vamos ver como domamos rios inteiros para que eles não engulam nossas casas e como gerenciamos a energia térmica que impede que cidades inteiras congelem ou fritem. O que mantém a civilização de pé não é a política, não é a economia pura, é a capacidade de mover matéria e energia de um ponto A para um ponto B sem interrupção. Fique comigo, porque no próximo capítulo vamos descer fundo. Literalmente, vamos entrar nas catedrais de concreto. Os projetos de engenharia tão vastos que poderiam abrigar cidades inteiras, mas que servem apenas para uma coisa: segurar a fúria da natureza quando ela resolve cobrar o preço do progresso. A água é o elemento mais destrutivo do planeta. Ela não pede licença, ela corrói, empurra e ocupa todo o espaço vazio. Para uma metrópole como Tóquio ou Londres, a água é uma sentença de morte esperando a próxima tempestade. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que, sob o asfalto dessas cidades,
Existem estruturas tão vastas que fazem as catedrais da Europa parecerem brinquedos. Estamos falando de bunkers de contenção que você nunca verá, mas que garantem que sua casa não vire um rio amanhã. Vamos viajar para Kasukabe, no Japão. No subsolo de uma quadra de futebol e um parque, existe o G-Kans, canal de escoamento subterrâneo da área externa. Imagine um salão sustentado por 59 colunas gigantescas, cada uma pesando 500 toneladas. Este lugar é conhecido como o Templo Subterrâneo. Mas não há monges aqui. Há turbinas quando um tufão atinge o Japão. Esse sistema capta a água dos rios que transbordam e a armazena nesse reservatório titânico. Aqui está o dado que vai explodir sua mente. As bombas desse sistema têm a potência de motores de avião a jato. Elas podem drenar 200 toneladas de água por segundo. Isso é o suficiente para esvaziar uma piscina olímpica em apenas 12 segundos. Sem essa catedral de concreto invisível, o coração tecnológico do Japão estaria, neste momento, sob 3 metros de lama e água salgada. Mas não é só o Japão. Londres tem a barreira do Tamisa, uma série de portões de aço móveis que brilham como naves espaciais sobre o rio. Se o nível do mar sobe, ou uma tempestade vem do Mar do Norte, esses portões se levantam. É uma parede contra o oceano. E a Holanda? 1/3 do país está abaixo do nível do mar. Eles não apenas construíram muros, eles criaram uma nação inteira baseada na engenharia de contenção. No Curadoria X, a gente olha para isso e entende. A civilização não é uma conquista estática, é uma luta ativa. Manter esses escudos funcionando custa bilhões e exige uma precisão milimétrica. Um único vazamento, uma única turbina que não liga, e o efeito dominó é imparável. Essas estruturas protegem nossas casas da fúria externa. Mas e o que acontece dentro das nossas paredes? Como movemos o calor, a luz e a informação através de selvas de pedra, sem que tudo exploda ou derreta? No próximo capítulo, vamos sair das cavernas de concreto e entrar no sistema circulatório das cidades. Vamos falar das redes de vapor e energia que fazem o sangue da metrópole pulsar. Você está pronto para ver o que corre nas veias de Nova York? Se você já viu qualquer filme gravado em Manhattan, você viu isso. Colunas de vapor saindo dos bueiros, dando aquele ar misterioso e sombrio às ruas. Mas aqui na Curadoria X, a gente não olha para a estética, a gente olha para a função. Aquilo não é fumaça de incêndio e nem problema no esgoto. Aquilo é o fôlego de um gigante. Sob o asfalto de Nova York, corre a maior rede de vapor distrital do mundo. São mais de 160 quilômetros de tubulações de aço, transportando vapor a 239 degrees. Por que isso importa? Porque sem esse sistema de 1882, o Empire State Building, o Chrysler Building e até o complexo da ONU não passariam de caixas de gelo gigantescas no inverno. É uma tecnologia da Revolução Industrial, que ainda é a forma mais eficiente de aquecer uma selva de pedra. Agora, vamos sair do calor e falar do brilho, a eletricidade. A maioria de nós acha que a energia está lá, estocada em algum lugar. Mas a verdade é muito mais frenética. A eletricidade que você está usando para ver este vídeo agora foi gerada a frações de segundo. A rede elétrica é o maior projeto de engenharia em tempo real da história. Existe uma sala de controle, em algum lugar perto da sua cidade, onde operadores monitoram a frequência da rede como se fosse o batimento cardíaco de um paciente. Se a demanda sobe, como no intervalo da final da Copa do Mundo, quando milhões de pessoas ligam a pipoqueira ou o micro-ondas ao mesmo tempo, e a geração não acompanha em milissegundos, a rede engasga. O colapso de uma subestação pode derrubar um estado inteiro em efeito dominó. É o equilíbrio mais tenso do mundo e acontece silenciosamente enquanto você toma seu café. Manter essas veias funcionando é como fazer uma cirurgia de coração aberto em um paciente que está correndo uma maratona. Você não pode desligar a cidade para trocar um cabo.
Em Londres, por exemplo, eles usam os túneis de cabos de alta voltagem, que ficam a 30 metros de profundidade. São quilômetros de galerias onde engenheiros pedalam bicicletas para ir de um ponto a outro. É um mundo subterrâneo dedicado a garantir que o mundo de cima nunca perceba o esforço necessário para que uma simples lâmpada acenda. Vapor para aquecer, elétrons para iluminar. A cidade está viva e pulsando. Mas todo organismo vivo que consome energia também gera resíduos. E o que acontece quando o que nós jogamos fora atinge volumes de proporções bíblicas? No próximo capítulo, vamos falar da engenharia suja, aquela que lida com o que você prefere não pensar. Vamos descobrir como as metrópoles evitam se afogar no próprio lixo e como estamos transformando detritos em tesouro. Nós consumimos. É o que fazemos de melhor no século XXI e TIN. Mas cada pacote que você abre, cada resto de comida que você descarta e cada descarga que você dá, inicia uma jornada de engenharia que é, honestamente, um milagre diário. Se a coleta de lixo de uma cidade como São Paulo ou Nova York parar por apenas 72 horas, a metrópole entra em colapso biológico. Doenças que a medicina moderna quase esqueceu, como a febre tifoide e o cólera, estão a apenas 3 dias de distância de nós. O que nos separa da Idade Média e de suas pestes não são apenas as vacinas, é a infraestrutura de saneamento e descarte. E o que está acontecendo hoje nos bastidores dessa indústria é pura ficção científica. Esqueça a imagem do lixão a céu aberto. Na curadoria de hoje, o foco são as usinas de recuperação energética. Na Suécia, por exemplo, o sistema é tão eficiente que eles ficaram sem lixo e começaram a importar detritos de outros países para manter suas usinas funcionando. Eles queimam o lixo de forma ultracontrolada para gerar eletricidade e aquecimento para milhares de casas. E no Brasil, temos aterros sanitários modernos que são verdadeiras refinarias. O lixo orgânico apodrece e libera metano, um gás 25 vezes mais poluente que o gás carbônico se for para a atmosfera. Mas a engenharia captura esse gás através de centenas de drenos, canaliza tudo e queima em motores gigantes para gerar energia limpa. Você pode estar iluminando sua sala agora com a energia gerada pelo que você jogou fora no mês passado. Isso é alquimia moderna. Mas nem tudo é tecnologia limpa. Existe um monstro crescendo sob Londres e outras cidades antigas. Os fatbergs são montanhas colossais de gordura de cozinha descartada, misturada com lenços umedecidos que não se dissolvem. Alguns chegam a pesar 130 toneladas e ter o tamanho de 2 aviões, Boeing 747. Removê-los exige coragem física e tecnologia de hidrojateamento de alta pressão. É o lembrete de que a nossa infraestrutura invisível é vulnerável aos nossos hábitos mais simples. Manter o fluxo das veias da cidade limpo é uma guerra de guerrilha subterrânea que nunca termina. Nós vimos o escudo contra a água, o fluxo de energia e a gestão do nosso rastro no planeta. Mas e agora? Para onde vamos quando as cidades chegarem aos 20 ou 30 milhões de habitantes? No nosso último capítulo, vamos olhar para o horizonte. O que a engenharia do futuro está preparando para que a civilização não apenas sobreviva, mas prospere em um planeta em mutação? Chegamos ao topo da nossa pirâmide. Vimos os escudos, as veias e os rins da civilização moderna. Mas aqui está a verdade nua e crua da nossa curadoria. O mundo para o qual essas obras foram projetadas não existe mais. O clima está mudando mais rápido do que o concreto seca. As cidades estão inchando. Até 2050, 2/3 da humanidade viverão em áreas urbanas. Isso significa que a engenharia do futuro não pode ser apenas forte, ela precisa ser resiliente. Ela precisa aprender com a natureza, em vez de apenas tentar domá-la. Estamos entrando na era das cidades esponja e da infraestrutura viva. O que vem por aí? No Curadoria X, apostamos em 3 pilares:
Primeiro, a microgeração. No futuro, sua casa não apenas consome energia, ela é uma usina. Janelas que são painéis solares e baterias de bairro que equilibram a rede localmente, sem depender de uma única linha de transmissão vulnerável. Segundo, o asfalto que respira. Cidades como Pequim e Berlim já testam pavimentos que absorvem a água da chuva e a filtram antes de devolver aos lençóis freáticos. É a engenharia imitando a floresta. E terceiro, a IA de infraestrutura. Gêmeos digitais das cidades. Simulações perfeitas que preveem onde um cano vai estourar ou onde a rede vai falhar antes que aconteça. O futuro da engenharia invisível é o software que antecipa o desastre. Nós passamos esses 30 minutos explorando o que a maioria das pessoas ignora. E se você chegou até aqui, você agora vê o mundo de forma diferente. Da próxima vez que você abrir a torneira, carregar seu celular ou caminhar sobre um bueiro que solta vapor, lembre-se, existe uma inteligência coletiva, um esforço hercúleo de milhares de pessoas, mantendo a escuridão longe da sua porta. A civilização é um projeto em construção constante. Ela não está pronta, ela é mantida. E a nossa missão aqui no Curadora X é justamente essa: tirar o véu do óbvio e mostrar a beleza técnica que sustenta a nossa vida. Obrigado por me acompanhar nessa jornada subterrânea e tecnológica. Se você gosta de entender as engrenagens do mundo, se inscreva, deixe seu like e comente. Qual dessas obras invisíveis mais te impressionou?